Capítulo 14, Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Ao final dessa palavra, você vai precisar ter convicção de que você tem condições de acessar, de viver e carregar o reino de Deus dentro de você. Ao final dessa palavra, você vai precisar ter certeza de que você tem condições de acessar, de carregar e distribuir o reino de Deus. Amém? Romanos capítulo 14, verso 17. Se você puder colocar na versão King James, vai me ajudar, porque é a mesma que está aqui. E aí eu posso ler daqui e a gente vai acompanhando juntos. Obrigado, meu irmão Tião, diácono Mor. Você pode ler ali? 1, 2, 3, já. De novo, 1, 2, 3, já. De novo, 1, 2, 3, já. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, 1, 2, 3, já. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é. Primeiro nós vamos falar sobre o que o reino de Deus não é. E depois nós vamos falar sobre o que o reino de Deus é. Nós temos alguns enganos de forma muito incisiva. E nós precisamos definir de forma clara para a igreja desse tempo o que de fato é o reino de Deus. Porque muito do que nós estamos vivendo nada tem a ver com o reino de Deus. Muito do que chamamos de reino de Deus não passa de um reino pessoal que estamos construindo para nós mesmos. Preste atenção nessa frase. Muito do que chamamos de reino de Deus não passa de um reino pessoal que estamos construindo para nós mesmos. Todo reino tem um rei que exerce senhorio e súditos que se submetem. Todo reino tem um rei que exerce senhorio e súditos que se submetem. Então entenda uma coisa, o reino de Deus, ele é acessível, mas ele está em outro plano, ele está em outra dimensão, ele está em outro quadro, ele não está aqui no natural. Por isso é que quando nós temos dificuldade de acessar o reino de Deus, significa que nós estamos acessando demais o reino natural. Você está comigo aqui, amém? O que é o reino natural? O reino natural, na verdade, ele é um reflexo do que está acontecendo no reino de Deus, para a vida daqueles que estão conectados e sintonizados com este reino. Nós estamos tão envolvidos com as coisas naturais, que nós queremos trazer o reino sobrenatural, trazer o reino de Deus para cá, para poder Deus se apropriar ou se adequar ao meu reino, aos meus problemas, às minhas necessidades, às minhas demandas. Só que pare para pensar comigo se não tinha que ser exatamente o oposto. A gente pegar todas as nossas circunstâncias, nossos problemas, nossos BOs, nossas lutas, dificuldades, e transferirmos tudo isso para o reino espiritual, para o reino de Deus. E aqui nós estaríamos isentos, entendendo, compreendendo e acessando aquilo que de forma correta diante de Deus está sendo dirigido para as nossas vidas. Você consegue entender isso aqui ou está confuso ainda para você? A Bíblia diz que o Senhor nos transferiu de um reino de trevas, escuridão, para o reino da sua maravilhosa luz. Quando falta energia, a primeira coisa que você procura, a gente ministrou isso aqui há uns domingos atrás, é luz. Quem está no escuro tropeça, não acha nada, perde as coisas.
Mas quando você sai das trevas e vem para a luz é Jesus, amém ou não? Você acessa um reino, você acessa um lugar onde as coisas estão claras. Enquanto você está num reino de escuridão, você não sabe a saída, você não tem respostas claras, você não tem direções claras, você não entende como as coisas estão funcionando, então você vive meio que tateando. O apóstolo Paulo fala que a gente vive como que tateando, tentando encontrar a saída. Mas quando você está num reino de luz, o reino de Deus, ele dá a você uma direcionalidade, ele dá para você a bússola, ele dá para você o caminho. Então o reino de Deus não é um culto de domingo à noite, o reino de Deus não é um culto semanal, o reino de Deus não é um encontro de GA, de pequeno grupo, o reino de Deus não é isso, o reino de Deus é muito maior do que isso e está disponível para ser acessado. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui essa noite entendendo e acessando o reino de Deus em todas as áreas da tua vida. Mas o texto começa dizendo que o reino de Deus não é comida. E olha, irmãos, quer falar sobre comida, é só conversar com o povo crente, amém ou não? A gente tem um ditadozinho que a gente diz assim: crente não bebe, né? Crente não fuma, mas come, que é uma beleza. Não é assim que a gente brinca? Só que lá no rol dos pecados condenáveis está a glutonaria também, associada ao pecado de idolatria. Você já parou para pensar sobre isso? Está lá. Por que não é comida? Porque se a gente for parar para pensar, irmãos, todos os nossos ambientes e encontros são regados a comida física. Comida física. Não é o que eu ingiro, não é do que eu encho o meu estômago, mas é do que eu encho o meu espírito. Por isso ele diz que não é comida. O reino de Deus não é comida, não é o alimento que eu como, não é o alimento físico. O próprio Jesus disse assim: o que você come agora, daqui a pouco você vai no banheiro e vai embora. Sim ou não? Mas quando você come do pão da vida, esse não tem como você expelir, ele não vai embora, você não dá descarga nele. Você consegue entender a minha metáfora? Mas foi Jesus que disse, tá? Projeta para mim, filho, João capítulo 6, verso 48 até o 51. João 6, 48 até o 51. Olha o que Jesus vai dizer ali. Só as mulheres, leiam para mim. 1, 2, 3, já. O que Jesus é? Pão da vida. Pão é o quê? Pão fala de quê? Alimento, comida. Ele é uma comida inacessível, ele é uma comida que não se corrompe. Direto lá em casa, eu compro pão demais, aí o pão fica dormido, no outro dia a gente ainda come. Esses dias a Camille fez para nós lá um cafezinho, passou o pãozinho na frigideira, que delícia que ficou, mas era de ontem. Agora se ele ficar 2, 3, 4 dias lá guardado no armário, o que acontece com ele com pouco tempo? O que acontecia com o maná, quando ele caía lá no deserto para alimentar o povo de Deus? Dava para guardar maná em casa, sim ou não? Não, ele estragava, ele apodrecia. Nós precisamos entender que a comida da qual o reino de Deus é feita, é uma comida que não se corrompe. Vamos avançar no texto. Ele diz: os vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para todo aquele que comer não morra, para todo aquele que dele comer não morra. Ele está dizendo: quem come o pão da vida. Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Então, pastor, você está dizendo que eu tenho que comer Jesus? Presta atenção numa coisa. Nós, quando celebramos a ceia do Senhor, nós representativamente comemos um pedacinho de pão da padaria. Mas o que o texto está dizendo é que o nosso real alimento de quem está inserido no reino de Deus é Jesus. Ele é o pão que não acaba, ele é o alimento que não cessa, que não é jogado fora, no qual não é dado descarga. Ele não permite que a gente fique com fome em momento algum. O texto continua dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Você participa disto? Ou você come dos manjares do mundo? O mundo também tem um pão para oferecer. O mundo também tem uma bandeja para oferecer. Você lembra de Daniel?
junto com seus companheiros, eles foram presos e eles iam receber uma comida, a mesma comida que era dada para todos os outros escravos em Babilônia, a comida do rei, o vinho do rei, a carne do rei, mas eles propuseram em seu coração: dá para a gente só frutas e legumes, nós não vamos comer do manjar do rei, nós vamos nos resguardar. Quando você resguarda aquilo que você come, e querido, nós comemos com os olhos, nós comemos com os ouvidos, nós comemos com a boca, nós comemos com o cheiro, nós comemos com o tato, todos os nossos sentidos, eles devoram as coisas todos os dias. Você está entendendo, amém ou não? E o que nós estamos ingerindo determina o que nós somos. Quanto mais eu como de Deus, mais cheio dele eu fico, mais saciado eu fico. Quanto menos eu como de Deus, mais de outras porcarias eu como, e eu começo a refletir aquilo que eu como. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus é o pão da vida que desceu do céu para nos assegurar a vida eterna. A segunda palavra desse texto, do versículo lá de Romanos 14, 17, vai dizer que o reino de Deus não é bebida. De que tipo de bebida estamos nos embriagando nesse tempo? Projeta para mim Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, nós vamos até o 21. Você está bebendo o quê? E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos, presta atenção nessa palavrinha, deixai-vos. Deixem vocês serem cheios pelo Espírito Santo. Lembra quando eu peguei a palavra aqui e falei que nós precisamos abrir um espaço para a glória de Deus nos acessar? A gente precisa deixar. Você precisa deixar. O noivo quer beijar a noiva, mas se a noiva não deixar, ele não beija. E eu não estou falando de casamento, de relacionamento, nem de noivado. Eu estou falando de Jesus e da igreja. Você entende? Diga amém. Tem que deixar. Não vos embriaguem com vinho. E eu não estou falando de bebida, irmão, porque se for colocar lá no microscópio para ver e fazer um exame de laboratório, qual que faz mais mal, se é o vinho ou se é a Coca-Cola, eu acho que os crentes vão sair perdendo. Procura lá algum teste. E eu não estou te encorajando a beber vinho no lugar da Coca-Cola, porque vai dar muito ruim se você beber de vinho a quantidade que você bebe de Coca-Cola. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa selecionar aquilo que a gente bebe. E daqui a pouco vocês vão entender que a gente não está falando de bebida, de líquido que a gente ingere. Não é sobre isto. O texto está falando que a gente tem que se deixar encher pelo Espírito. É a água da vida. Jesus disse que Ele é esta água. E se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. E de você vai jorrar um rio de água viva. Ou seja, você deixa de ser alguém sedento para ser alguém que mata a sede. Você tem matado a sede daquelas pessoas que têm se aproximado de você, ou quem passa por você também está pedindo água como você. Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós. Aí aqui fala de uma linguagem. Quando você é um servo de Deus, quando você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, quando você tem o Espírito Santo, você tem uma linguagem diferente. Você fala com salmos, salmos são louvores, você fala com hinos, você fala com cânticos espirituais, você canta, você louva a Deus de coração, você cotidianamente dá graça por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou no verso 20 já. A tua linguagem muda, a tua maneira de viver muda. Por quê? Porque você não está no reino das trevas, porque você é pertencente ao reino da luz. E quem está na luz, ele é diferenciado, ele é visível, ele é visualizado, ele entende, ele vê, as coisas são claras. Olha o que o texto diz: cotidianamente, significa todos os dias, dando graças por tudo a Deus Pai, em nome de Jesus. Seja grato. Agradecer. Você já agradeceu hoje? Me responda uma coisa: hoje, você mais agradeceu ou reclamou?
que é mais fácil de fazer, agradecer ou reclamar? Oh, que calor. Quem falou isso hoje, diga amém. Mas se tivesse frio, você ia falar o quê? Que frio. Dando graças por tudo. A gente tem que aprender a ser grato por tudo. Está calor, glória a Deus. Está frio, glória a Deus. Está mormaço, glória a Deus. Está chovendo, glória a Deus. Está seco, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Porque isso é um ambiente, isso não é uma prática. Isso é um estilo de vida e não uma maneira de viver apenas. E o 21 vai dizer uma outra chave sobre beber do Espírito: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar uns aos outros, conviver, relacionamentos saudáveis em Cristo, só consegue ter quem está embriagado do Espírito. Por isso o reino de Deus não é um jantar bacana. Por isso o reino de Deus não é uma bebida que te deixa tonto. Por isso o reino de Deus é o pão da vida, que é Jesus. Por isso o reino de Deus é o Espírito Santo que embriaga você e conduz você cotidianamente. Agora o versículo continua dizendo: de fato então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça. Repita comigo: justiça. O que é uma coisa justa? O que é uma coisa justa? Você já foi numa loja de roupa? Essa calça aqui eu comprei lá no Baiano. Não, lá no Baiano tem calça de 35 até 200 reais, você pode escolher. Só que quando eu vesti ela ficou legal. Só que a boca dela lá embaixo estava muito larga. Aí ficou assim meio anos 60, sabe, assim, diferente. Aí eu fui na costureira e falei para ela: tem como a senhora fechar a boca dessa calça para mim? Porque ela não está adequada para o meu corpo. Aí ela consertou a calça. Quando eu vesti, falei: agora ela ficou justa. Não é assim? Se você vestir uma roupa, ela não cair bem em você, você ou vai trocar essa roupa, ou vai mandar arrumar essa roupa para que ela te caia, para que ela te caiba, para que ela fique justa, para que ela seja apropriada. Eu preciso que você entenda isso. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Todo mundo lê esse versículo e come a palavra justiça. Buscai assim em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que está escrito ali? O que está escrito ali? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, ele precisa caber em mim. Como uma blusa cabe, como um calçado cabe, como uma calça cabe, como uma roupa se ajusta ao seu corpo, o Espírito de Deus, o seu reino, precisa caber em mim. O reino de Deus é tão grande que ele governa todo o universo, mas ele é tão pequeno a ponto de caber dentro de um homem e de uma mulher pecador que reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Você entende isso? Que amanhã, quando você for para o seu trabalho, você está cheio do reino de Deus, você carrega o reino de Deus dentro de você, a não ser que você deixe ele aqui hoje no culto, e aí você vai sem ele, aí você está por sua conta, está sem a lamparina, está sem a lanterna, está sem a luz, vai continuar tentando fazer as coisas na escuridão, vai dar ruim. O reino de Deus, ele é uma justiça que cabe dentro de nós, mas para isso, ele precisa se transformar na minha prioridade. Você não vai parar de trabalhar por causa do reino de Deus, você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar no seu trabalho. Você não vai parar de estudar por causa do reino de Deus, você vai priorizar o reino de Deus nos seus estudos. Você vai dar prioridade ao reino.
Porque quando o reino está em segundo lugar, aí você pode colocar ele até em último, porque ele não suporta ser substituído. O reino de Deus é justiça. Em segundo lugar, ele diz que o reino de Deus é paz. E olhe para mim um instante. Você já observou como tem faltado paz? Está todo mundo agitado. 24 horas está sendo pouco para fazer o que tem que fazer. O texto da Bíblia diz que os dias seriam abreviados. Continua tendo 24 horas, mas a gente está enfiando tanta coisa nessas 24 horas que não dá mais tempo. Fica sempre algo para amanhã. Mas aí a Bíblia diz, pastor, não pode deixar para amanhã o que é para fazer hoje. Então o que é que eu faço? Eu trabalho até 1h da madrugada? Não! Diminui as coisas que tem para fazer. O reino de Deus é paz. Filipenses 4:7. As pessoas estão perdendo a paz, não tem tempo. Você não tem tempo de fazer um devocional direito. Você não tem tempo de ler uma Bíblia direito. Você não tem tempo para ter um tempo a sós com Deus no seu quarto. Porque tem tanta outra coisa. O que era para ser prioridade, não tem tempo. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Filipe: e a paz de Deus. A paz de quem? Não é a paz do dinheiro. Já viu gente perder a paz porque tem uma conta para pagar e não ter dinheiro? Não é a paz do sucesso, não é a paz das riquezas, não é a paz humana, não é a paz de estar tudo bem, está tudo em ordem, está tudo controlado, não é a paz de não estar ninguém doente, não é essa paz, sabe? Tem gente que está sem dinheiro, mas tem paz, tem gente que está enfermo, mas tem paz, tem gente que está passando uma adversidade, mas tem paz, tem gente que está passando a maior luta da sua vida, mas está em paz, porque ele encontrou e descobriu que paz não é um estado, é uma pessoa. E a paz de Deus, que ultrapassa, tem uma versão que diz excede, que vai além de todo entendimento. Então não adianta explicar, só dá para usufruir dessa paz. Sabe, tá tudo caindo e você está tranquilo. Nunca se ouviu tanto falar de males emocionais. Nunca os consultórios de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta estiveram tão cheios. Porque as pessoas estão adoecidas na alma. E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês: remédio que a gente toma para essa área, ele é um suplemento, ele é um complemento, ele é um paliativo, ele é um auxílio. Porque se você não pegar esse balaio pesado que você está carregando e entender o que diz em Mateus capítulo 11, verso 28, tome sobre vocês o meu jugo, que é leve e suave. Jesus está dizendo: troca comigo, me dá o teu balaio pesado e deixa eu carregar para você. Toma o meu, que é leve, suave, não te machuca, não te causa peso, não te causa dor. Sabe, se isso não acontecer, não vai ter alta do psiquiatra, não vai ter alta do psicólogo, do terapeuta. Porque essa paz está em Deus e ela excede, está acima de todas as coisas. O que é que ela faz? Ela guarda o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Coração, sentimentos. Pensamentos, mente, razão. Tudo que você sente e tudo que você pensa, guardado em um lugar. Que lugar é esse? Em Cristo. Quando eu estou em Cristo, estou guardado, eu estou em paz. Ah, irmão, essa noite você vai sair daqui entendendo isso e acessando o reino de Deus, que é paz. Você vai vestir o reino de Deus, porque ele é o seu número, ele é justiça, ele é justo. E o texto diz que ele é alegria no Espírito. Nunca em outro tempo as pessoas estiveram tão tristes.
Nunca as pessoas estiveram tão angustiadas. Nunca as pessoas estiveram tão para baixo, tão depressivas. Coloca João capítulo 15, por favor, filho, a partir do verso 9, e a gente já está caminhando para o fim. Ah, se nós entendêssemos que se acessarmos o reino de Deus, irmãos, entendam uma coisa: o que nós estamos vivendo aqui não é o fim, é caminho. A exemplo do povo de Israel, nós estamos no deserto. A nossa Canaã está por chegar. Você está entendendo isso? Amém? Nós fomos chamados para ir para o céu, para a glória de Deus, usufruir do reino de Deus de forma plena e completa na eternidade. Então o que você está vivendo aqui é passageiro e temporário. E o que o texto está dizendo é que existe um lugar onde nós vamos ter uma alegria completa, uma alegria plena. Assim como o Pai me amou, João 15, a partir do 9, ele diz assim, Jesus falando: eu da mesma forma vos amei, permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Jesus está dizendo para você nessa noite: permaneçam no meu amor. O amor do marido falha, o amor da esposa falha, o amor do pai falha, o amor do filho falha, o amor do parente falha, o amor do amigo falha, mas o amor de Jesus não falha jamais. Ele te ama e Ele quer te transportar de um reino de inseguranças para um reino de luz. Ele quer que você tenha acesso ao reino de Deus através dele e tenha sua alegria completamente restaurada. O verso 10 vai dizer: se vocês obedecerem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor, tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria, a felicidade de vocês seja completa. Em Jesus nós teremos uma alegria completa. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você hoje ganhasse na Mega Sena da virada, qual seria a sua expressão? Qual seria a sua reação? Você ia ficar muito feliz, não ia? Você ia pular muito, não ia? Você ia saltitar muito, você ia dar cambalhota, não ia? Deixa eu dizer uma coisa para você: o dinheiro da Mega Sena da virada não consegue comprar o que Jesus te deu de graça. O dinheiro todo do mundo não consegue comprar o reino de Deus, mas Jesus comprou ele com o seu próprio sangue e deu para você de graça. Sabe, era para a gente andar saltitando todo dia, era para a gente andar dando glória todo dia, era para a gente andar feliz, alegre, sorrindo todo dia, porque apesar da doença, apesar da falta de dinheiro, apesar dos problemas, das dificuldades, nós vamos morar no reino de Deus, vamos usufruir da sua glória por toda a eternidade. Verso 12 diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vocês são meus amigos, se praticarem o que eu mandar, o que eu vos mando. O obediente, ele herda a alegria do reino de Deus. Um reino apaixonante, ele só funciona de fato se assumirmos a nossa posição de servos e súditos. O rei só é rei se os súditos se colocarem na posição de súditos. É ele que estabelece aquilo que vai acontecer conosco e blinda os nossos corações das impaixões deste mundo. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero fazer um apelo para você.
Talvez você está agarrado nesse reino, mundo físico. Talvez as circunstâncias estão te carregando para lá e para cá. Sabe, talvez você não está conseguindo acessar o reino de Deus, mas o Senhor te chama hoje. Vem para o meu reino. Deixa eu te transportar num lugar de escuridão. Não é assim que você se sente? Diante de algumas decisões, você não sabe o que fazer. Não é assim que você se sente diante de algumas circunstâncias? Você se sente perdido, como se a luz tivesse apagado e você está procurando algo e não sabe, não imagina onde está. Jesus está dizendo: sai desse lugar e vem para a maravilhosa luz do meu reino. Eu vou colocar o meu reino dentro de vocês. Vocês vão carregar o meu reino por onde quer que vocês passem. Eu vou mudar a história de vocês. É isso que Jesus está dizendo nessa noite. Eu queria te perguntar se você quer trocar de reino, se você quer se entregar sem reservas para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, olha, estou cansado de ficar no escuro, estou cansado de tentar encontrar as coisas e não conseguir, estou cansado de acessar os caminhos e não ter condições de encontrá-los sozinho, sozinha. Eu preciso aprender a acessar o teu reino. Eu preciso liberar a ação do teu Espírito em mim. Você quer fazer isso? Sai do seu lugar, vem aqui.